Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. João capítulo 8, do verso 34 ao verso 36. A afirmação de Cristo coloca todo homem sujeito à escravidão do pecado, pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. A palavra hebraica para pecado carrega a ideia de cometer um erro ou de errar um alvo. Deus criou o homem para ser uma fiel representação de si mesmo sobre a terra. Quando Adão e Eva escolheram desobedecê-lo, comendo do fruto, eles erraram o alvo. A nova versão transformadora das Escrituras traz a conhecida declaração de Paulo sobre este assunto da seguinte forma: Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Ou seja, ninguém é capaz de viver integralmente de forma que glorifique a Deus. Sendo assim, graças à corrupção herdada de nossos primeiros pais, todos os seres humanos optam por errar o alvo. E ao fazermos isso, se desencadeia uma contínua disposição para agravar nossa rebelião contra Deus. Paulo trará à memória dos crentes essa verdade declarando: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. E o apóstolo Pedro afirma em sua segunda epístola: Pois cada um é escravo daquilo que o controla. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Estando todo homem sujeito a continuar pecando e, consequentemente, aumentando sua dívida para com o Deus que nos criou para vivermos para sua glória, nossa única esperança era sermos resgatados por alguém capaz de pagar nossa dívida. E o único capaz de o fazer era o próprio Deus na pessoa de Cristo. Por amor, Deus se fez homem e pagou o preço que sua justiça requeria para perdoar pecadores. A Bíblia declara: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. E a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 14. Agora, mesmo legalmente sujeitos à escravidão por dívida, pois ele pagou integralmente nossa dívida para com Deus Pai, graças ao novo coração que o Santo Espírito nos concede, somos escravos por outra modalidade. Nos tornamos escravos por amor. O escravo, contudo, poderá declarar: Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízos. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da vida. Êxodo capítulo 21, do verso 5 ao verso 6. Se hoje você está em débito para com Deus, reconheça Jesus como Senhor e Salvador.
Reconheça que sua morte na cruz e ressurreição garante pagamento integral de sua dívida para com Deus. Receba um coração liberto da escravidão ao pecado e tenha como Senhor aquele ao qual fomos criados para obedecer. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. João capítulo 8, do verso 34 ao verso 36.